foi sua intenção de fazer o curso de coach lá no ICI? Como você usa alguma coisa eu imagino que sim, porque você é empresário também. Como é que foi isso? Eu me submeti ao processo em 2004. Sim, Então, se puder falar rapidamente, né? sim. Eu conheci a Luísa Aham, e um dia eu liguei para ela e falei, Luísa, eu quero saber o que você faz. sim, E aí eu me submeti ao processo e teve uma mudança significativa na minha vida profissional. sim. Tanto que 3 anos depois eu fui fazer um sabático. Ah, Eu foi daí que parei você fez o tudo e sabão. fiquei um ano Uhum. fora. Quando voltei, eu resolvi fazer um curso. Que interessante. Quer Porque dizer, teve uma depois do mudança sabático você... significativa, Entendi. né, e eu fui fazer o curso e compreender um pouco mais, ler mais sobre isso. Sérgio, impressionante você falar isso, porque eu também aconteceu algo semelhante, porque houve a crise do ano 2000, um assunto que eu comento com frequência aqui. Essa crise me tirou da área de TI e eu não sabia o que fazer. Só que entre as últimas ações que eu fiz para salvar a empresa de TI, eu patrocinei um café da manhã na Câmara Americana do Comércio. E lá, nesse café da manhã, o coach da Câmara Americana, na época, o Carsten Mangos, estou falando de 2001, ele veio até a mim e falou: "Possível, gostei do que você falou aqui no nosso café. Um dia eu conto para vocês essa história de maneira um pouco mais completa." E ele falou: "Eu quero te conhecer." E nós ficamos amigos, a ponto dele, 10 anos depois, ter sido meu padrinho de casamento. E ele foi a primeira pessoa que virou para mim e falou assim: "Se você daria um bom coach." E eu nem sabia à época o que era isso. Eu fiquei meio constrangido de perguntar para ele o que era isso. Eu estava mais ligado à área de TI ainda. Eu falei: "Ah, é verdade e tal." Mas em 2002, eu fiz um sabático muito curto nos Estados Unidos, onde, na verdade, eu fiquei na casa da minha irmã. E ali eu vi pela primeira vez um coach atuando, porque eu fiz um evento ali, que era um evento de um coaching em grupo, de uma empresa chamada Landmark Education, que hoje tem, inclusive, no Brasil. E nessa empresa, pela primeira vez, eu vi um coach atuando e eu cheguei à conclusão que eu podia sair da área de TI. E aí que eu saí, aí já estou falando no final de 2003, começo de 2004. E em 2004, no começo de 2004, foi quando eu fiz o curso do Randy, que eu conheci o Randy, foi excelente. Também tem muita história ali, porque o primeiro curso que eu fiz fora de área de física, matemática, administração, essas coisas todas. E foi realmente uma experiência e tanto, um curso excepcional, realmente. Mas curioso você ter chegado lá depois de um sabático, porque também para mim foi assim. Eu falei: eu preciso fazer uma coisa diferente. Muito curioso mesmo. E como que você enxerga o futuro do direito trabalhista, Sérgio? Você vê que a gente está indo para um bom caminho, a coisa não está indo muito bem? Para os empresários, é um momento difícil, porque há uma instabilidade. Então, nós não sabemos como as questões vão ficar no judiciário. Então, essa segurança, ela não existe da forma que precisaria para o empresário poder organizar a sua atividade e ter ter o foco na sua atividade. Uma previsibilidade, né? Organizar o seu processo com relação às pessoas e falar: se eu agir dessa forma, lá na frente eu tenho sucesso. Perfeito. Hoje ele não consegue isso. As relações de trabalho estão mudando e com isso o direito do trabalho ele vai ter que se atualizar. Então hoje nós já temos o teletrabalho, então a CLT é de 43, lá nós tínhamos o trabalho em domicílio. Sim. Trabalho em domicílio. Exato. E aí, com a reforma, veio o teletrabalho. Que bom que veio, porque foi antes da pandemia. Então, já havia ali pelo menos as linhas iniciais de como isso ia acontecer. Então, qual é a diferença do trabalho em domicílio e do teletrabalho? O trabalho em domicílio é o trabalho feito em casa. Por exemplo, a costureira, o sapateiro, alguém que faz um trabalho mecânico. O teletrabalho é que ele usa tecnologia. E por que a gente não fala, não, o cara trabalha em home office? Porque, na verdade, não precisa ser home office. Ele pode trabalhar num café, onde ele quiser, se ele usar a tecnologia. Ele está no Uber, ele está trabalhando, ele está se deslocando, inclusive. Então é um teletrabalho. E agora os desafios é entender em que momento eu vou separar esse cara do teletrabalho daquele trabalhador que está presencial com relação aos riscos. Se ele estiver no Uber, é um acidente de trabalho? Boa pergunta, não tenho a menor ideia. Se ele estiver em casa, é um acidente de trabalho? Não, eu fiquei pensando hoje, a pessoa está num avião, por exemplo, está se deslocando de uma cidade para outra, porque hoje você conseguiria estar no Wi-Fi do avião trabalhando. Isso. Cai o avião. Então, se ele está trabalhando, né, se eu falo assim, bom, esse cara ele estava se deslocando como um diretor, um gerente, qualquer trabalhador que ele vai para exercer a sua atividade em um outro local. Trabalho. Mas e o cara que tem autonomia para dizer em que momento ele trabalha? É isso que eu me refiro. Vamos supor... a jornada dele acabaria às 6. Eu estou viajando, sei lá, acabou minha jornada, eu estou indo para a praia. Mas vou acabar aqui o que eu já ia falar para o Sérgio aqui, estou trabalhando, caiu o avião. E aí?
Então, como fica isso? E aí vem outras consequências. Se ele ficou logado durante um tempo, ele saiu e ele volta a trabalhar, então isso é hora extra? Sim, não é hora extra? Se ele trabalhou depois das 10, tem adicional noturno ou não tem? E aí eu vou para uma discussão, porque a lei diz que não. Né? Se eu pego a lei, esse cara que trabalha com teletrabalho, ele não tem controle de horário. Mas o entendimento dos juízes, eu estive numa jornada com os magistrados antes de entrar em vigor, lá, e saíram os entendimentos. O entendimento é o seguinte: se esse cara tiver controle de jornada, de horário, de início e de fim, é válido. É válido, porque ele tem controle. Entendi. A ideia de não ter uma jornada, né, para falar de hora extra ou não, é esse cara não ter controle. Então vamos imaginar, esse cara estava ali, ele começou, o sistema noticiou que ele entrou, ele saiu, aí ele foi lá, jantou, ele resolveu trabalhar, ele entra no sistema. Então ele teria direito ao adicional noturno? Por exemplo. Ele não tem direito? Então são questões, alguém pode dizer, não, mas o judiciário já se manifestou. Se manifestou em um ou outro caso concreto. Ah, sim, mas ainda muda, mas né, como você falou. Pode mudar, é só eu ter um outro argumento. Então é um momento delicado, em que precisa estar, para reduzir o risco, tem que criar esses procedimentos que eu te falei, esses instrumentos de controle. E também uma justiça ser mais estável nas suas decisões, né, Sérgio? Sérgio, estamos indo para o final aqui, mas eu tenho uma pergunta que é importante, porque apesar do nosso canal focar muito o público executivo, nós focamos também quem quer ser executivo. E aí fica a nossa pergunta: que orientação você daria para alguém que quer seguir uma carreira como a sua? Bom, formação. Uma sólida formação. E quando eu falo isso, não é só acadêmica, é o cara buscar o conhecimento. Sim. Aprender a se relacionar. Aprender a se relacionar. É fundamental. Eu já vi pessoas que são técnicos espetaculares, sim. admiráveis. E ele não consegue advogar, ele não consegue ter cliente, ele tem que trabalhar vinculado a alguém, porque ele não sabe se relacionar. Olha só que coisa. Então esse é um ponto que eu acho fundamental para que ele tenha sucesso, possa desenvolver e criar uma marca. Ele tem que ser conhecido por algo. Fundamental também, né? Ele tem que ser conhecido por algo. Então ele tem que ser confiável, ele tem que ter essa facilidade. Facilidade de sintetizar, é o que você falou. Sim. Tem que explicar de forma simples, tem que falar de forma simples, porque senão ele não atinge o objetivo. Ninguém tem tempo a perder. É verdade, ainda mais nos dias atuais, né, Sérgio? A gente precisa realmente disso. Eu uso muito alguns, faço perguntas usando alguns exemplos, né, assim. Quando eu recebo uma mensagem de WhatsApp e ela é curta, eu leio na hora e eu respondo. Quando ela é muito longa, eu falo, eu vou ler depois. Assim e às vezes pode levar meses. É verdade. Que você esquece dela. Não, antes de nós entrarmos aqui, inclusive aconteceu isso comigo, eu recebi 3 mensagens de WhatsApp, áudio longos. Eu te falo para você, olha, eu só vou conseguir te responder à noite, eu não tenho como responder isso agora, entende? Então, assim, realmente assim, saber sintetizar hoje é fundamental para qualquer executivo em qualquer área, mas principalmente na sua. É até surpreendente para mim quando eu vejo um advogado tão bem informado, com sua experiência, e você tem essa preocupação, porque em geral acontece o contrário, né? Parece que o direito envelhece às vezes as pessoas, as pessoas ficam aquele jeito, assim, aquela pegada mais antiga e tudo mais, e no entanto você é uma pessoa muito objetiva, muito clara, e todo esse jeito de falar assim pausadamente e tal, você vai direto ao ponto. Muito interessante isso. Ninguém tem tempo, né? E hoje com copy e cole é muito fácil eu colocar muita coisa. Fazer uma petição hoje de 50 laudas é muito fácil. É fácil, né? Recorta o colo lá, vira uma colcha de retalhos. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler, é verdade. Ninguém vai ler. É verdade. Então, quanto menos você escreve, com mais conteúdo e consistência, mais fácil de você convencer a outra pessoa do seu argumento. Sim. E você se torna muito mais compreensível também. É muito interessante isso. Exato.